Este é o Nosso Tempo na Freedom. No estúdio, Miquel Baranov. Olá! Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia se reuniram em Bruxelas. Na pauta do dia estão a discussão da situação no Oriente Médio, na Geórgia, assim como a agressão russa contra a Ucrânia. A principal questão é o 18º pacote de sanções contra a Federação Russa. Como declarou antes da reunião a representante da UE para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Kaja Kallas, as novas medidas ainda podem incluir a limitação do preço do petróleo russo. Entre as decisões já tomadas, os ministros das Relações Exteriores dos países da UE deram sinal verde para um novo pacote de sanções contra estruturas moldavas ligadas ao Kremlin. Entre eles estão políticos pró-Rússia, organizações, assim como uma empresa que, segundo a União Europeia, foi usada para contornar as sanções ocidentais por meio da cooperação com órgãos estatais da Rússia. Essa decisão foi tomada em meio a mais uma onda de propaganda por parte do Serviço de Inteligência Externa da Rússia. Em Bruxelas, afirmam que Moscou está tentando desestabilizar a situação às vésperas das eleições parlamentares. Quais outras declarações importantes foram feitas na Bélgica, sabe o correspondente especial do canal Freedom na Europa, Vitaly Sizol. Ele está trabalhando diretamente no local dos acontecimentos e está pronto para apresentar as principais mensagens. Vitaly, boa tarde. Quais tópicos os ministros das Relações Exteriores da UE já discutiram e há um consenso sobre a questão da adoção do próximo, já o 18º, pacote de restrições contra a Federação Russa e seus cúmplices? Boa tarde, Mikhail. Sim, os ministros ainda estão buscando consenso esta manhã. Para a Ucrânia, talvez o principal acontecimento tenha sido a fala do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, que se conectou com seus colegas por videoconferência e, de fato, abriu este encontro. Vemos que a Rússia rejeita os esforços de paz e intensifica o terror. Moscou busca alcançar 3 objetivos: ganhar tempo para continuar a guerra, atrasar a imposição de sanções e afastar os Estados Unidos dos esforços de paz. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, em declaração no site do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O ministro ucraniano destacou que não se pode permitir que Moscou atinja esses objetivos e pediu aos aliados que tomem medidas concretas para fortalecer a Ucrânia e a defesa coletiva, além de aumentar a pressão transatlântica sobre a Rússia. O ministro ucraniano pediu que, por motivos políticos, não se bloqueie o início das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Segundo ele, a Ucrânia precisa de paridade com a Rússia em potencial militar e indústria de defesa. Por isso, Sybiha pediu aos aliados europeus que aumentem os investimentos no complexo industrial de defesa ucraniano, especialmente na produção de drones. As discussões sobre o 18º pacote de sanções continuam. De acordo com minhas informações, ainda não foi possível alcançar um consenso total com Malta e Eslováquia. Por enquanto, Malta não apoia a introdução do novo teto para o preço do petróleo da forma como está sendo proposto. Isso não significa que, em princípio, ela não apoia a ideia. Já a Eslováquia tem objeções quanto à recusa de usar gás russo até 2028. Essa questão não está diretamente relacionada às sanções, mas está sendo levantada de certa forma, sim, e as sanções acabaram se tornando reféns dessa questão, porque a Eslováquia está buscando, digamos, algum tipo de compensação que deveria receber antes de poder abrir mão do uso do gás russo. E na questão das sanções, é necessária unanimidade. Por isso ela está usando a questão das sanções para conseguir algum tipo de compensação. Antes da reunião, vários ministros das relações exteriores dos países da União Europeia expressaram a esperança de que a posição dos Estados Unidos e do presidente desse país, Donald Trump, anunciada ontem, que ameaçou a Rússia com sanções e deu um prazo de 50 dias para alcançar um cessar-fogo, influencie também os céticos da União Europeia. Fico muito feliz que a posição da Europa e dos Estados Unidos sobre essa questão coincida. Eu realmente acho que os 50 dias anunciados pelo Sr. Trump são bastante tempo. O prazo até 2 de setembro, na minha opinião, é bastante longo. Mas aprecio que eles realmente percebam que Putin está ganhando tempo e que precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia.
O projeto de lei dos senadores Graham e Blumenthal tem 87 coautores. Dificilmente já houve uma lista tão longa de coautores. 87 de 100 senadores. Por isso, considero realmente muito importante que os Estados Unidos avancem e que nós, como também avancemos. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, disse pela manhã que, para aprovar o pacote de sanções na forma atual, é necessário o consentimento de 3 países, ou seja, um a mais do que eu mencionei. Isso pode indicar que há progresso nas negociações se o número de céticos está diminuindo. Na opinião do representante da Dinamarca, no geral será possível alcançar um consenso também em relação ao 18º pacote de sanções. E é importante aproveitar o impulso criado pelas novas declarações de Trump feitas ontem, onde ele, assim como Lindsey Graham, falou sobre sanções secundárias. Há muito tempo defendo uma abordagem mais transatlântica. Precisamos pressionar a economia russa de forma muito mais ativa. Por isso, acredito que um dos elementos-chave do pacote de sanções é a redução do teto do preço do petróleo. Ainda não há consenso. Sem entrar em detalhes, em particular, 3 países se manifestaram contra. Estamos trabalhando na busca de soluções inovadoras que permitam reduzir o teto do preço. E eu acho que estamos bastante próximos de alcançar esse objetivo. Se isso vai acontecer durante a reunião de hoje, esta noite ou amanhã, não posso dizer com certeza, mas estou muito, muito otimista. Até o momento, de acordo com as informações de hoje, no momento atual, todos os porta-vozes com quem foi possível conversar, o ministro das Relações Exteriores, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, todos eles afirmam que as negociações estão em andamento, que as negociações estão progredindo, e esperam que, se não for hoje, amanhã consigam chegar a um acordo e aprovar esse 18º pacote de sanções. Mas, por enquanto, naturalmente, ainda não vemos uma decisão oficial, estamos aguardando por ela e, possivelmente, informações mais detalhadas serão conhecidas em breve, porque a coletiva de imprensa final da Kallas está marcada literalmente para daqui a 1 hora, 1h30, e ela já deve compartilhar conosco informações sobre como foi a discussão, o que foi possível alcançar exatamente hoje, e se podemos contar que, dentro de 2 dias, veremos esse 18º pacote de sanções aprovado. Miguel? Colega, obrigado pelo seu trabalho. Vitaly Sisol, correspondente especial da Freedom TV na Europa, entrou em contato conosco. Gostaria de lembrar que hoje, em Bruxelas, os ministros das Relações Exteriores da UE estão discutindo a situação no Oriente Médio e na Geórgia, bem como a agressão russa contra a Ucrânia e o 18º pacote de sanções contra o país agressor. E agora, para outros temas importantes do dia. A Rússia não para o terror aéreo contra a Ucrânia. Na noite de segunda para terça, o exército de ocupação lançou 267 drones contra cidades pacíficas. Para o ataque, a Rússia utilizou drones do tipo Shahed e drones imitadores de vários tipos, segundo informaram as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os drones foram lançados de Oriol, Bryansk, Kursk, Milerovo e Primorsko-Akharsk. A defesa antiaérea derrubou 178 alvos, enquanto outros 66 foram perdidos do radar. O ataque aéreo foi repelido pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. A comunidade de Shosta, na região de Sumy, voltou a ser alvo de ataque. Como resultado, uma criança de 14 anos ficou ferida. Também foi danificado um prédio de uma instituição médica, além de edifícios residenciais e casas particulares. Em um dia, 12 civis ficaram feridos na região de Sumy em decorrência de ataques de drones. As tropas russas bombardearam 34 localidades. Uma pessoa ficou ferida em decorrência de um ataque russo com mísseis na cidade de Oshakil, na região de Mykolaiv. A vítima foi hospitalizada. Segundo informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, vegetação seca e arbustos pegaram fogo em uma área aberta. O incêndio já foi extinto.
185 confrontos armados foram registrados na linha de frente nas últimas 24 horas. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, os combates ocorreram em mais de 10 direções. A situação mais difícil é na região de Pokrovsk. Lá, as forças de defesa da Ucrânia repeliram 55 ataques russos. 27 em Liman, 23 em Novopavliva, 20 nos setores de Severoslobusansk e Kursk da linha de frente. Além disso, 11 ataques russos foram repelidos na direção de Siversk, 9 em Pripyatsk, 6 em Torez e Kupiansk, além de 5 ataques russos no setor de Yuzhno-Slobozhansk. Os combates realmente estão pesados. Nos últimos meses, especialmente nos 2 últimos meses, os russos pressionam, tanto em quantidade quanto em qualidade. E quando falamos de 11, direções onde os russos atacam, é preciso entender que, em algumas dessas direções, os ataques têm um caráter tático, enquanto em outras é um verdadeiro moedor de carne. São as principais direções de ataque do inimigo, onde, em um único dia, são disparados milhares de projéteis, drones FPV, outras armas, bombas aéreas e assim por diante. A defesa dos russos está sendo destruída. Até 1000 soldados russos morrem ou ficam fora de combate. 1.230 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia nas últimas 24 horas. Isso foi informado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia no boletim da manhã. Além disso, os defensores ucranianos atingiram mais 3 tanques russos, 6 veículos blindados de combate e mais de 50 sistemas de artilharia. Além disso, destruíram mais 2 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e 245 drones, além de terem danificado mais de 120 veículos automotores. A Dinamarca fornecerá à Ucrânia serviços de comunicação via satélite através da Agência Europeia de Defesa. Como declarou o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, com essa decisão a Dinamarca contribuirá para a defesa espacial da Ucrânia. Dessa forma, Kiev terá acesso aos terminais receptores, que poderá usar para acessar a comunicação via satélite, o que contribuirá significativamente para a continuidade da luta contra a agressão russa. A Suécia continuará a dar uma contribuição significativa no fornecimento de ajuda militar à Ucrânia. Isso foi declarado pelo primeiro-ministro do país, Ulf Kristersson. Segundo ele, os aliados da Ucrânia precisam se unir o mais rápido possível para forçar a Rússia a encerrar a guerra. Saúdo a importante decisão do presidente Trump sobre a possibilidade de fornecer armas mais modernas à Ucrânia e de aumentar significativamente a pressão econômica sobre a Rússia. Como um dos maiores doadores da Ucrânia e junto com nossos aliados da OTAN, a Suécia continuará a contribuir para entregas rápidas e significativas à Ucrânia. Ulf Kristersson, primeiro-ministro da Suécia, na rede social X. Ao vender para compradores estrangeiros, os Estados Unidos darão prioridade às compras da Europa para a Ucrânia. Foi o que declarou o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, e destacou que, de acordo com o acordo anunciado na segunda-feira pelo presidente Donald Trump, a Europa e o Canadá pagarão pelas armas produzidas nos Estados Unidos. Na opinião de Whitaker, a decisão de transferir armamentos para a Ucrânia também é um sinal claro para Putin. Nós demos à Rússia uma chance para a paz, já que o presidente Trump é um pacificador. Mas se vocês querem guerra, nós vamos armar a Ucrânia, e a Europa vai pagar por isso. E eu acho que isso é um grande passo para, finalmente, acabar com essa guerra. Se Putin quiser continuar lutando na Ucrânia, os Estados Unidos venderão à Europa armamentos que a Ucrânia poderá usar para sua defesa. Matthew Whitaker, embaixador dos Estados Unidos na OTAN, em comentário para a Fox News. Após a reunião de ontem na Casa Branca e as negociações com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, discutiu os esforços para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia com os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido.
O diplomata americano destacou que a prioridade para o presidente Trump continua sendo o fato de que é possível alcançar a paz por meio de negociações.